Olá, meu nome é Gustavo Queiroz e juntamente com Carlos Henrique falaremos sobre o chuchu. O chuchu é de origem na América Central e está sendo cultivado desde a época dos descobrimentos. O chuchu se encontra no reino Plantae, filo Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Violalis, família Cucurbitaceae, gênero Séquium e espécie Séquium edule. O chuchu é uma planta de hábito trepador. Também é uma planta herbácea e anual. Possui ramos longos e também as gavinhas, que são estruturas responsáveis pela fixação das plantas em estruturas como camachões e também muros. As folhas são do tipo codiformes, possuindo pecíolos longos. O limbo possui um formato arredondado, de coloração verde escura e também um aspecto quebradiço, além da face superior ser um pouco áspero. O chuchu é uma planta monóica, ou seja, possui uma flor masculina e uma flor feminina na mesma planta, sendo fácil a identificação dessas flores. No caso da flor feminina, ela possui um pequeno fruto na base. O fruto em si, ele é revestido de espinho, ele varia em tons de verde e também é dotado de uma semente grande em seu interior. A produção. O Brasil produz cerca de 5.000 hectares de chuchu e os principais produtores são os estados do Sudeste e também o estado do Paraná, produzindo cerca de 60 toneladas por hectare. O chuchu é uma das hortaliças do tipo fruto mais consumidas do Brasil, estando atrás somente do tomate e da abobrinha. E também está entre as 10 mais olerícolas consumidas do Brasil. Dentre as suas utilidades, o chuchu está na receita de cremes, sopas, suflês, bolo e também salada fria. Aqui está a carga nutricional do chuchu, composto de calorias, proteínas, lipídios totais, carboidratos, fibra total, nutrientes como cálcio, magnésio, manganês, fósforo, ferro, sódio, potássio, além do cobre, do zinco, do selênio, também a tiamina, riboflavina, liancina, niacina, piridoxina, folato, vitamina E, vitamina C e também ácidos graxos. Dentre as suas variedades existe o chuchu branco, que é um fruto pequeno, que não possui espinhos e tem uma tonalidade de verde clara, mas é denominado chuchu branco. O chuchu verde possui um tamanho médio, ele também possui a característica de ser espinhoso e também é um fruto rígido. O chuchu mamute, ele possui a característica também de ser espinhoso e também ele é tenro quando novo. O seu ciclo varia de 80 a 110 dias após o transplantio da muda do chuchu. O ambiente, dentre as características do ambiente, no caso do solo, o solo ideal seria um areno argiloso, com característica de ser bem drenado, fértil e plano com leves ondulações. É também interessante solos de baixada, que no caso também são bem drenados. Referente à temperatura, a temperatura ideal para o chuchu se encontra entre 18 e 27 graus Celsius. No caso de temperaturas baixas de 10 a 15, o chuchu apenas irá vegetar, e temperaturas acima de 28 graus Celsius irá reduzir a viabilidade do pólen, e também pode causar a queda de flores e pequenos frutos. O chuchu necessita de 12 horas de luminosidade, sendo sensível a vento forte e necessitando de chuvas que se encontra a 1.300 milímetros a 2.000 milímetros por ano. Partindo para o cultivo, o preparo do solo é feito com a aração, a gradagem e a realização da abertura de covas com a profundidade de 50 centímetros por 50 centímetros de diâmetro. Referente à adubação, pode ser utilizado o adubo animal, com cerca de 1 kg por muda,
e também 100 gramas de NPK, da formulação 4,14,8, sendo esses dois primeiros muito utilizados em plantios menores, repetindo assim essa mistura a cada mês, juntamente com um condicionador de solo. Mas em caso de plantações em grandes escalas, pode ser utilizado a cama de frango, numa quantidade de 16 toneladas por hectare, o termofosfato em 0,1 toneladas por hectare, o NPK 4,30,16 em 0,2 toneladas por hectare e o NPK 10,10,10 em 1 tonelada por hectare. O plantio é feito na presença de camachões, que é uma estrutura elevada, com um mínimo de 1,80 m. Os frutos plantado os frutos maduros, brotados, no caso com 10 a 15 centímetros de comprimento, em um espaçamento de 2,5 a 7 metros. E também pode ser adotado o espaçamento de 5 por 5 em lavouras perenes, ou seja, que vai durar mais de um ano, que vai ser reaproveitada, e também 3 por 3 em lavouras renovadas, no caso, que será somente para uma produção e logo após será retirada. No manejo cultural, a seleção do fruto que irá produzir a muda é por sanidade, formato e coloração. Essas são as características que o mercado determina, portanto, deve ter essas características para que produza um fruto economicamente que pode ser comercializado. A renovação da lavoura pode estar entre 1 a 3 anos e é feita visando a redução de doenças, de ácaros e de insetos pragas. A implantação da nova lavoura é feita em covas novas, justamente para diminuir a incidência de doenças e insetos pragas, porém pode ser reaproveitado a estrutura. Também é feita a capina manual de plantas daninhas, a desbrota e a condução da muda e também a adubação de forma incorporada manualmente, pode ser incorporada mecanicamente ou ser adubada simplesmente por cobertura. Dentre as pragas, uma das principais é a mosca branca, Bemisia tabaci, que age na planta de forma a succionar a seiva, liberando também toxinas que causam amarelecimento das folhas e também o secamento, além de ser uma porta de entrada para a fumagina, que reduz a taxa fotossintética da planta. O controle é feito por meio de um plantio isolado em uma área onde não ocorra a mosca branca. Também é feita rotações de culturas com espécies que não são suscetíveis à praga. Também deve-se eliminar as hospedeiras e também manter a área limpa. Além disso, é colocado na lavoura armadilhas, como armadilhas com cola na cor amarela, que atrai o inseto, eliminar os restos culturais do chuchu, realizar o controle biológico, no caso com parasitoides do gênero Encarsia, e também entomopatógenos como verticílio e a beovária, além de realizar aplicações de detergentes neutros com óleo de NEM, atuando assim como uma espécie de controle químico. A broca dos frutos, que é a Diphaenia nitidalis, é uma mariposa que ovoposita em toda a planta. As larvas são esverdeadas, que possuem predileção pelos frutos, que no caso, como podemos ver, as larvas presentes nos frutos, que consomem a polpa do fruto, formando galerias e depreciando, até inviabilizando a comercialização do fruto. E aqui o indivíduo já na fase adulta, com asas com bordos marrons e também sinais mais claros. O controle é feito por inseticidas específicos, como o Carzo da Nufarm, onde não pode se pulverizar quando as folhas estiverem fechadas. Também no caso da cultura do chuchu, a pulverização de inseticidas deve ser evitada em horários em que há presença da abelha. Isso em inseticidas em geral,
pois as abelhas normalmente são suscetíveis aos inseticidas e pode realizar o controle não só do inseto praga, como também da abelha. E a abelha é muito importante para a cultura, pois ela é uma das principais polinizadoras. No caso do ácaro rajado, Tetranicus urticae, ele causa danos na superfície inferior da folha e pode ser identificado na parte superior da folha com um amarelecimento. Logo em seguida ocorre a necrose, a perfuração do tecido e, por fim, a desfolha. Aqui a foto mostrando o ácaro rajado. O controle pode ser o controle químico, como o Hortus da UPL, e é feita a aplicação nas horas mais frescas do dia. A lagarta da rosca, Agrotis y, ela vive no solo, ela corta plântulas, no caso plantas pequenas, ou abre galerias em plantas mais velhas, e provoca o perfilhamento excessivo justamente por causa das galerias. Aqui, como podemos ver, é a foto mostrando a lagarta. Ela é conhecida como lagarta na rosca, pois da rosca porque quando ela é incomodada ou se sente afugentada, ela se enrola e assume um formato de rosca. E aqui o adulto, que pode ser identificado por algumas manchas em forma de vírgula nas asas. O controle é feito com eliminação antecipada de hospedeiras, no caso o caruru, iscas à base de farelo, melaço e inseticida sem odor, e também é feito o controle químico, como o INMUT da BASF. A broca das cucurbitáceas, Diaphania e alinata. Essa praga consome as folhas, os brotos novos, também os ramos e frutos, causa a seca dos brotos e das folhas, abre galeria no fruto e que causa a destruição e também o apodrecimento do fruto. Aqui, como podemos ver, é uma lagarta bem característica, com verde claro, e essas listas amarelas, lista branca ao decorrer do corpo, e o seu adulto possui o bordo das asas negro e também o centro quase translúcido. O controle é feito com inseticidas específicos, como o Delegate, da Dow. A aplicação deve ser feita pela manhã ou à tarde, justamente para evitar a presença das abelhas, e não deve pulverizar com folhas fechadas. A Helicoverpa armígera consome estruturas vegetativas, estruturas reprodutivas e também os pontos de crescimento do chuchu. Aqui, como podemos ver, a lagarta, que é uma lagarta marrom escura com pontos pretos espalhados pelo corpo e uma faixa amarelada na sua lateral. E aqui uma foto mostrando a fase adulta da Helicoverpa. O controle pode ser feito o controle químico e o controle biológico, com produtos químicos seletivos aos inimigos naturais, para que não só controle também para que não controle os inimigos naturais que ajudam no controle da Helicoverpa. A Trips palme, no caso que ocorre no caso de ataque intenso, que pode provocar áreas esbranquiçadas nas folhas, o amarelecimento da planta e também a progressão desse amarelecimento até secar a planta completamente. O controle, só existe o controle químico por meio do Azamax da UPL. E o pulgão verde, Myzus persicae, que prejudica o crescimento da planta e o encarquilhamento das folhas por meio da sucção da seiva. Aqui, como podemos ver na foto, a fase alada do pulgão, e aqui uma fase mais jovem. O controle é feito por meio de inimigos naturais, como o Aphidius e também o Pseudodoros. Agora passarei a palavra para o Carlos, que falará sobre as doenças e as demais fases do cultivo do chuchu. Dando sequência à nossa apresentação, eu vou estar falando agora sobre as doenças da cultura do chuchu, onde a gente pode começar pela antracnose, que é o Coledotrium orbiculare. Ele vai gerar lesões nas plântulas, folhas, pecíolos, caules e frutos, dependendo todo
o ciclo da planta pode ocorrer essa doença. Ela começa com circular e aquosa, ela se expande e se torna negras, assim mostrando a necrose, e com o final, após a morte daquele tecido, ela fica um marrom clara no semicentro. E o centro se racha e cai, causando algumas furos e perdas de área foliar ocasionados por essa doença. O controle dela pode ser feito por erradicação, fazendo um controle melhor da parte das mudas, rotação, dependendo do tipo de outro cultivar que você pode colocar no seu local, e também através do controle químico, usando o Tenax da Nufarm, o 250SC, o fungicida. Tem o míldio, a Pseudomonas cubensis, que ele gera manchas cloróticas e angulosas, afetando todo o limbo foliar, assim fazendo a maior perda de área foliar, esporulando abundantemente, então pode-se causar uma grande infestação no local, se não for feito o controle e o manejo adequado. Gera menor desenvolvimento, plantas ratíticas, menores e menos produção, e a causa da senescência ou a perda de folha, ocasionando a desfolha prematura. O controle pode ser feito por rotação com outro tipo de cultura, ou também o uso de alguma cultivar resistente ou algum tipo de tecnologia. A remoção dos restos culturais por conta de se manter as partes de estruturas de resistência no local, e também através do controle químico utilizando fungicidas. Temos o ídio, que é a Esferota fuligipenia, Podósfera Chente, que ela ataca toda a parte aérea da cultura. As folhas são os mais afetados, mostrando assim pela imagem, onde tem maior distribuição por todo o limbo foliar. Ela gera essa massa branca purulenta, que é algo que fica superficialmente sobre a folha, e prejudica no vigor na produção, por conta de fazer aquela cobertura da área foliar, onde vai ter a captação, realização da fotossíntese, prejudicando a produção e o desenvolvimento da planta, assim, afetando o seu vigor. O controle pode ser feito através de irrigação por aspersão, fazendo assim a remoção através da água de toda aquela massa pulverulenta que fica sobre a folha. E também a utilização do controle químico, por conta do Orquestra SC, um fungicida. Temos a mancha angular, que é a Pseudomonas syringae. Ela gera manchas encharcadas nas folhas e frutos, afetando assim tanto a parte da produção do fruto e também no produto final. Restrito às nervuras, fica mais próximo à nervura e também a produção nas entregomos do chuchu. Elas são marrons com halo amarelado. Ela gera necrose, que coalesce, que vai assim fazendo a perda da área foliar, e também assim, como dito, perde o tecido, perde toda aquela área foliar, assim perdendo todo um requisito de produção. Aqui temos uma ilustração onde mostram as primeiras manchas mais escuras, o desenvolvimento, a perda da parte foliar, e assim as primeiras rasuras ou até mesmo perdas da parte foliar do limbo, onde de acordo com esse buraco mais ao centro, perto da nervura da folha do chuchu. O controle pode ser feito por rotação de culturas, evitar cucurbitáceas por 2 anos, assim fazer um manejo de vazio sanitário para o local, para assim ocorra a erradicação. O controle de mudas com mudas sadias, evitar irrigação por aspersão, assim evitar o molhamento da parte do limbo, assim se mantendo, ou se for fazer uma irrigação que seja próxima ao solo, para que não ocorra essa vantagem ao crescimento do patógeno. Retirar e destruir os restos culturais, e também realizar o controle químico através da Cusimin, que é um fungicida bactericida. Crestamento gomoso do caule, Didymela brionice. Ela ataca todos os órgãos aéreos, se espalhando por tudo, desde caules, ramos, até mesmo os pecilos e folhas. Ela faz a necrose da região do colo, que é essa parte mais próxima ao caule. Ela gera o tombamento por acabar degradando as estruturas de resistência da planta, de resistência estrutural.
e faz a exudação do goma, que é essa perda da parte interior. E também ela se mostra por conta da coloração parda e acinzentada, assim como mostrado na imagem, parecendo uma pulverização, uma crosta em cima do próprio caule. O controle pode ser feito por a quantidade de água, manter o local menos úmido, por conta de esse microclima favorecer o patógeno, restringir, retirar e destruir partes durante e depois do ciclo. Então, manter o solo limpo, tirando os restos culturais e partes ali já afetadas durante todo o ciclo. E também realizar o controle do seu patógeno com o uso do químico, que é o mitos da Bayer. Mancha das folhas, que é a Cercospora citrulina. Ela manchas foliares acualadas, próximas às bordas, e também algumas localizadas próximas às nervuras. Elas são de formas irregulares e circulares, com essa cor mais chamativa. Elas são brancas, bronzeadas ou marrom claras, dependendo do seu estágio dentro da planta. Ela gera as bordas púrpuras escuras, com o passar do tempo. O controle é evitar água livre e excesso de umidade, assim manter o local mais areado. Folha e planta muito afetada deve ser retirada e destruída. Então, você faz a reedificação de um local, tira do local essa planta que já esteja em um estágio mais avançado, para que não ocorra a distribuição para as outras plantas no local. Retirar e destruir os restos culturais ao fim do ciclo da planta, fazer o manejo do local, e também usa o controle químico do orquestra. Mancha zonada, que é a Leandria momordica. Início em folhas mais velhas, são pequenos pontos angulares e circulares, como mostra no limbo foliar, algo que se abrange a todo o limbo foliar, então se espalha muito. Ocorre a maior perda de limbo foliar e área fotossintética. Amarelado com bordo marrom alaranjado, dependendo do seu estágio, onde se inicia com algo mais puxado com uma cor mais forte, vai chegando o ciclo final com a cor mais clara. Branco com bordo marrom claro, como pode ser distinguido na imagem, onde você vê os halos amarelados ao redor das manchas brancas. A coalescência, necrose e rompimento do tecido. Então, é algo que vai realmente necrosar total e assim ocasionar toda a perda do conteúdo vegetal assim afetado pelo patógeno. O controle é evitar locais com maior índice de umidade, evitar proximidades com cultivos mais velhos, onde já pode ter o inóculo e assim afetar a nova produção, e a utilização do controle químico, que é o Tenax, também dando Farm 250C. Temos a polidão do chuchu, que ela faz a decomposição, desidratação e fermentação, que é algo que afeta o produto final. Então, seria uma doença pré-colheita e pós-colheita, dependendo do seu estágio ali dentro da própria planta. Temos o chuchu murcho, que é o fruto enrugado, sem turgência. Então, ele acaba perdendo o seu índice de água, ocasionando um fruto seco e menos vistoso. E o chuchu pesado, colhido depois do ponto da colheita, danificado, endurecido e já gerando as primeiras brotações para as novas origens. Então, esse produto aqui é algo que não se aconselha por conta de já ter um manejo colheita e pós-colheita desse mesmo fruto. O uso da colheita correta faz com que diminua o chuchu passado, onde você não pode deixar que se rompa a parte dos tecidos, onde vai estar ali adquirindo maior número de nutrientes, água, naquela sua fase de crescência de fruto. Então, fazendo com que você controle tanto por período, tempo, contagem de dias ou até mesmo visual. Pode ser decretar um momento de colheita perfeito. Temos o dano profundo, o dano não cicatrizado, rompe a casca, causa o dano na polpa, esse superior a 2 milímetros do seu dano. Esse dano profundo é algo que já vai crescendo junto com o chuchu, ocasionado nas suas fases iniciais, onde não vai conseguindo se recuperar aquela área machucada e com isso gera frutos menos vistosos e bonitos assim para comercialização. E a descoloração do chuchu, que ele é mais clarinho, ele tem perda de clorofila
e a epiderme esbranquiçada. Fica algo parecendo como se fosse um chuchu que não teve todos os requisitos necessários para o seu final de ciclo completo. Espinhos no chuchu. Casca com espinhos, defeito leve. É algo que vem com a genética, ou até mesmo o desenvolvimento da planta, algo que pode ser ocasionado com o tempo, ou até mesmo com o tipo de local, que faça com que ocorra isso deformidade no chuchu. Tem a lesão cicatrizada no chuchu, que é a superiorização da casca antes da colheita, onde tem um índice, que são pequenas manchas assim mostradas que cresceram junto com o chuchu durante todo o tempo de produção. Temos o defeito leve, menor que 1, onde pode-se passar pela vistoria com o chuchu classe boa, ou até mesmo defeito grave, maior que 1, onde vai perder a qualidade também assim. O chuchu cai naquela linha de produção, onde vai ter um produto de classe 1, 2, 3 ou 4, como vai ser mostrado. Mancha difusa no chuchu. Alteração da coloração da casca permite perfeita visualização, algo muito visual, gerada por ataque de ácaros, e acima de 5% disso se torna grave. Então, pode até perder esse produto, esse fruto, com o seu final. Tem a doença profunda do chuchu, que é a mancha profunda, que é a alteração da coloração, não permite a visualização da cor original da casca. Então, é algo que vai mostrar que aquele chuchu está mesmo com algo muito diferente do seu normal, algo muito vistoso. E o defeito grave é acima de 2% assim, decaindo dentro da classe. Chegando relacionado à colheita, que é algo importante, onde vai manter o padrão do seu produto e também algo relacionado a como vai estar classificado o seu produto. Feito de 90 a 120 dias após o plantio, já tem-se um período pré-determinado entre esse espaço de tempo, que se diz 2 semanas após a abertura da sua flor, que é o tempo determinado para, assim, um momento ideal para a colheita. São de acordo com a parte visual também utilizada para a averiguação. Temos os frutos bem desenvolvidos e tenros, onde vai ter um fruto bem vistoso, bonito, e assim vai ser agradável ao olhar. Assim, esse está um ponto, digamos assim, algo mais rústico, né? Não esperar fruto abrir à extremidade, como foi comentado durante a minha apresentação, para também durante o chuchu passado, que é o momento que a sua extremidade ela racha, com que já chegou o seu extremo, algo que o chuchu não consegue absorver ou crescer mais perante aquela sua produção, que chegou o momento de fim de ciclo. Então isso acaba gerando danos e assim a perda do produto, ou até mesmo da qualidade. Temos a classificação também relacionada à pós-colheita, que é o chuchu graúdo, onde tem um determinado tamanho, de 12 a 12 centímetros de comprimento na sua parte existencial, e transversal até 3 centímetros. Médio, de 10 a 12 de comprimento e 5 de transversalmente. E o miúdo, que é o de menor, que teve menor desenvolvimento, a produção foi menor, porém algo vistoso, bonito e sem danos, ele se classifica entre miúdo de 7 a 10 centímetros de comprimento e de 5 centímetros transversalmente. Aqui temos a classificação de tipos de chuchu relacionado à comercialização após a classificação. O tipo 1 extra, que é um chuchu excelente, de qualidade, sem danos, muito bem vistoso, teve a sua produção muito bem organizada e feita, e vemos todos os denominados gomos, assim, podemos falar de uma grosseira do chuchu, sem danos e sem nenhum tipo de rachadura ou até mesmo influência de doenças, patógenos, pragas, ou algum tipo de dano na parte de transporte e logística do mesmo. O 2 especial pode se passar, dependendo da classificação de dano, sendo menor que 1%, ou chegando até 2%, assim, na risca, para que não se perda o valor do próprio produto. O tipo 3 é algo de menor qualidade, pode ter algumas manchas, algumas rachaduras, dependendo do momento que vai ser comercializado. E o tipo 4, que é o de menor qualidade possível, que é os miúdos, assim, com alguns tipos de dano, porém, se não descartam por se tratar de um produto que conseguiu concluir seu curso com um dano não tão grave. E aqui temos a classificação de acordo com deterioração, deformação, manchado ou queimado, dependendo como for manejado, fibroso, murcho, assim, a parte de degustação do mesmo, com espinhos, dano mecânico, talvez ocasionado pelo transporte, pela logística, e também ocasionado por pragas e doenças, assim, relacionados ao manejo de acordo com o tempo da cultura.
Então, todos eles têm um grau de extremidade onde se aceita para que o seu relacionado seja agradável. O armazenamento, o chuchu, ele consegue ter uma durabilidade de 5 dias em condições ambientes, até mesmo como vemos na comercialização em mercados ou feiras. Maior durabilidade com embalagens, onde são feitas as partes de limpeza, armazenamento, material hermético, né, para que não ocorra assim a alocação de patógenos e a degradação do mesmo após a colheita. Na parte inferior da geladeira, onde tem a maior concentração de temperatura, pode-se durar até 8 dias, sem ficar abrindo muito a geladeira, né? Tendo muito aquele acesso do patógeno, muito ao ambiente, ao local. Minimamente processados, que são aqueles cortados ou vendidos após o cozimento, né? Ou até mesmo após um preparo específico, duram até 3 dias. Acondicionamento em caixa de proteção. Esse aqui é um dos indicados a materiais feitos, materiais produzidos de orgânico, 100% orgânico. Então, desde a sua produção inicial até a sua produção final, algo que faz com que esse mesmo dure mais, tenha um selo de qualidade de material orgânico e assim tenha maior índice de valores calóricos ou até mesmo uma produção mais bem feita, e com isso a embalagem também requer mais, e com isso faz com que o produto dure mais. Ela é limpa, tem alguns tamanhos variáveis, dependendo do acordo do seu produto, miúdo, graúdo ou médio. Temos 495 por 230 por 235 milímetros, algo razoavelmente grande, né? Representam a classe do produto. Então, o chuchu nessa parte orgânica é algo muito visado, por se tratar de um material muito bem produzido e também muito bem classificado de acordo com o seu local. O consumo in natura do mesmo, que é na parte relacionada à comercialização do mesmo. É fisiologicamente desenvolvido, que chega na sua parte ideal, né, ao seu fim de ciclo. Ele é bem informado e limpo, assim, pós-colheita, o manejo dessa mesma deve ser muito bem realizado. A coloração própria é superfície praticamente lisa, sem espinhos, que é a deformação ocorrida, e a coloração própria, aquela coloração verde mais claro, assim, algo bonito que não ofusca sua visão, trazendo já um pré-paladar, assim, digamos, através da própria visão, né? Sem danos mecânicos ou fisiológicos, danos causados pelo transporte, colheita, manejo, ou também algum tipo ocasionado por pragas, doenças ou deficiências nutricionais. Sem pragas, doenças, substâncias nocivas à saúde. Então, algo que deve ser, na parte fitossanitária, muito bem realizado o controle, para que não seja vendido um produto com resíduos de produtos bioquímicos, orgânicos, ou até mesmo na produção orgânica, nem algum tipo de praga, algum tipo de inseto junto, nada. Então, seja um produto muito bem organizado e cuidado. O transporte, por se tratar de um fotossensível, é feito de maneira com que não ocorra o alto acúmulo, né? Sendo transportado em caixas com a quantidade certa para que todos fiquem sem ficar se movimentando e assim presos, sem ocasionar aquele choque dentro do transporte. Por se tratar de um produto frágil, ele se machuca facilmente. A casca endurece rapidamente quando danificada, fica algo não palatável assim com o tempo. E também evitar choque mecânico, por se tratar sensivelmente, pode ocasionar danos, cortes ou até mesmo rachaduras profundas ao próprio produto comercializado finalmente.